Fala galera! Bom pessoal, esse é o vídeo parte 2, né, da correção da atividade simulado 2. Eu fiz essa divisão, né, do vídeo para ele não ficar muito extenso. Então, essa é a gravação da segunda parte. Na primeira parte nós gravamos da questão 1 até a questão número 8 e nesse vídeo parte 2 vamos gravar a partir da questão número 9. Então, simbora! Questão 9. Resolva os problemas a seguir. Letra A. Uma galeria vai organizar um concurso de pintura e faz as seguintes exigências. Primeiro, a área de cada quadro deve ser 1.500 centímetros quadrados, né? Então, isso aqui é uma galeria de artes. Então, a exigência é, quando for expor os quadros, nenhum deles pode ocupar uma área maior do que essa aqui. Então, vamos considerar essa área, né? Então, aqui, a área de cada quadro deve ser maior, não. Ela precisa ser 1.500 centímetros quadrados. Então, nós já sabemos a área de cada quadro. Segunda exigência. Os quadros precisam ser retangulares, tá? Formato retangular. E a largura de cada um deve ter 20 centímetros a mais que a altura. Qual deve ser a altura dos quadros? Olha só. Nesse caso aqui, foi definido a área que cada quadro tem, que é 1.500 centímetros quadrados, e não foi definido o valor exato da altura e da largura de cada quadro. Bom, nesse caso, nós não sabemos o valor da medida da altura do quadro, né? Então, vamos chamar de x, né? Então, aqui, a altura do quadro vai ser x centímetros. Só que ele falou o seguinte: a largura deve ser 20 centímetros a mais do que a altura. Então, se a altura é x centímetros, então a nossa largura vai ser x mais 20 centímetros. E a área foi dada, né, que é 1.500 centímetros quadrados. A pergunta é, qual deve ser, né, a altura desse quadro? Então, vamos analisar, né, através desses dados aqui. Primeiro, como foi dado a área de cada quadro, eu vou aplicar a fórmula do cálculo de área, né, de um retângulo, que é o quê? A área do retângulo é igual a base vezes a altura, tá? H é a altura, B é a base. Olha só, a área foi dada, 1.500. E olha só as nossas medidas. Ó, quem é a base aqui? É x mais 20. Então, tá aqui, a nossa base é x mais 20 e a altura é x. Então, ficou x mais 20 vezes x, tá? Ó, base x mais 20 multiplicado pela altura x. Então, multiplicando aqui, eu vou poder fazer um chuveirinho aqui, ó, uma distributiva, ó, x vezes 20, x vezes o x aqui, tá? Então, olha só, x vezes x vai ficar x ao quadrado. X vezes 20 vai dar mais x, mais 20x, né? Então, ficou a área 1.500 igual a x ao quadrado mais 20x. X ao quadrado mais 20x aqui é o resultado dessa multiplicação aqui, ó. Como eu tenho dois termos aqui dentro, eu preciso multiplicar esse x aqui pelos esses dois termos, tá? Agora, o que eu vou fazer aqui? 1.500 é igual a x ao quadrado mais 20x, né? Então, posso dizer que x ao quadrado mais 20x é igual a 1.500. Só invertir, né? Então, perceba que apareceu x ao quadrado e apareceu x sem ser ao quadrado. Ou seja, isso aqui, né, é uma equação do segundo grau. Vou pegar esse 1.500 aqui para passar para cá e ele vai ficar o quê? Ele vai ficar negativo, né? E vamos igualar a zero para podermos resolver essa equação do segundo grau. Sempre que aparecer uma equação do segundo grau, como que a gente resolve ela? Através da fórmula de Bhaskara, tá? Fórmula de Bhaskara, essa fórmula aqui, ó, tá? Onde, ó, aparece B, A, né? E também temos o C aqui, ó, B, A e C, tá vendo? Olha só, o A é na equação do segundo grau, que depois que você apresenta a equação do segundo grau nesse modelo aqui, ó, o termo que tem x ao quadrado, o termo que tem x e um termo que não tem x, tá? Olha só, o número que multiplica o x ao quadrado, ele é chamado de coeficiente A, tá bom? Então, você vai olhar onde está o x ao quadrado. Tá aqui, não é? Quem multiplica ele? Tá vendo que não tem nada? Isso quer dizer que tem o número 1 multiplicando. Se aparecer o x ao quadrado, quer dizer que o 1 multiplica ele. Ou seja, o x ao quadrado apareceu uma vez, então tem 1 multiplicando ele. Se tivesse aqui, ó, 3x ao quadrado, quer dizer que o 3, ó, tivesse assim, ó, 3x ao quadrado, ó, significa que o 3 está multiplicando o x ao quadrado, ou seja, o x ao quadrado aqui, ele é 3 vezes, tá? Então, como não tem nada, é 1. Não confunda, tá? Tem gente que pensa que quando não tem nada aqui multiplicando o x ao quadrado é 0. Não, se é 0 é porque ele não apareceu. Então, se não tem nada aqui na frente, mas ele está aparecendo o x ao quadrado, quer dizer que o número 1 está multiplicando ele. E o número 1 multiplicando ele, não tem necessidade de aparecer, tá? Porque 1 vezes x ao quadrado é simplesmente x ao quadrado. Então, o nosso A vale 1. O B é o termo que tem um x, tá? Então, você vai olhar quem é o x sem ser ao quadrado. É quem? É aqui, ó.
mais 20x, tá vendo? Quem está multiplicando esse x aqui? O 20, né? Mais 20, ou seja, então nosso b vale 20. E o c, o coeficiente c, é o termo que não tem x, esse aqui, ó, menos 1.500, tá? Cuidado que tem o sinal, tá? O sinal do 1.500 é negativo, o sinal do 20 aqui é positivo, e o sinal do 1 que multiplica o x aqui, como ele está no início, é positivo, não tem necessidade de aparecer o mais, tá? Então, o a é 1, tá? Então, quando a gente tem uma equação do primeiro grau, basta a gente isolar o x dela e encontra o valor de x, né? Quando a equação é do primeiro grau. Já a equação do segundo grau, se formos isolar, né, a equação do segundo grau, quer dizer que nós temos dois valores de x para ela, tá? Quando a equação é do primeiro grau, nós temos um valor de x. Quando a equação é do segundo grau, quer dizer que nós vamos encontrar dois valores de x nela. Se a gente for isolar o x, é muito complicado. Só que existe uma pessoa que conseguiu descobrir uma fórmula que, através dela, a gente consegue descobrir esses dois valores de x na equação do segundo grau, tá? Essa fórmula é conhecida como fórmula de Bhaskara, essa fórmula aqui, ó, tá? Onde o b tá aqui, ó, é o mais 20, o a aqui, ó, é aqui o termo que multiplica o x ao quadrado, que é 1, e dentro da raiz aqui eu tenho essa letrinha grega chamada delta, né? Esse triângulozinho chamado de delta. Aí esse delta, primeiramente a gente tem que calcular ele, para depois a gente vir na forma de Bhaskara aqui, olha só. Então tá aqui, o delta é o b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. A gente fala assim, ó, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, tá? Mas o 4 multiplica o a e também multiplica o c, né? 4ac é multiplicação, três coisas se multiplicando. Esse menos 4 aqui é da fórmula do delta. Então esse menos 4 sempre ele vai aparecer. Tá? Então sempre vai aparecer isso aqui. Por quê? Porque é uma fórmula, a fórmula você obedece ela. Quem você vai substituir aqui? O B, o A e o C. Aonde eles estão? Aqui, ó. O A vale 1, o B vale 20 e o C vale menos 1.500. Tá? Vamos lá. Então ficou, delta é igual. O B, quem é o B? 20? Então ficou 20 ao quadrado, porque o B é ao quadrado. Menos 4 que multiplica o A. Quanto que é o A? 1. E também multiplica o C, ó, vezes o C. Quanto que vale o C? 1.500. Coloquei entre parênteses, por quê? Porque eu tenho a multiplicação. Para não ficar as duas operações juntas, a gente coloca o parênteses para separar, tá? Então fica, ó, 20 ao quadrado é 400. Agora eu vou multiplicar esses três números aqui, ó. Primeiramente, vamos definir o sinal, ó. Menos vezes mais é menos, vezes menos é mais. Agora, 4 vezes 1, 4 vezes 1.500, 6.000. Então agora eu somo 400 mais 6.000, vai dar 6.400, tá bom? Agora eu posso vir aqui e resolver a fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, tá? Então, vou descobrir os dois valores de x. Esse mais ou menos aqui, ó, é que vai me dar os dois valores, né, de x. Quer ver só? Vamos substituir aqui, ó. Aqui eu tenho menos o b. Quem é o b? É 20, então vai ficar menos o b, que é 20. Mais ou menos raiz quadrada de 6.400, embaixo, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, ó, menos 20... mais ou menos, raiz quadrada de 6.400 é 80, tá? 80 vezes 80 vai dar 6.400. Portanto, a raiz quadrada de 6.400 é 80. E aqui embaixo, 2 vezes 1 é 2. Pronto. Agora, para eu descobrir aqui, ó, o x1, né, e o x2, que são os nossos dois valores de x, como que eu faço? Eu resolvo isso aqui utilizando só esse mais aqui, ó. Olha só, menos 20 mais 80 sobre 2. Então, vou usar só o mais e resolver. Vamos lá. Menos 20 mais 80 vai dar 60. Dividido por 2, 30. Então, eu já encontrei um valor de x, é 30. Agora, eu vou resolver isso aqui usando esse menos de baixo aqui. Então, vai ficar menos 20 menos 80 sobre 2. Tá aqui, ó. Vai ser o nosso x2, tá? Menos 20 menos 80 sobre 2. Menos 20 menos 80 vai dar menos 100. Dividido por 2 vai dar menos 50. Só que é um detalhe. Nós acabamos de descobrir o valor de x. Mas olha só. O x vale 30 e também vale menos 50. Só que tem um detalhe. Nós estamos encontrando o quê? A medida da altura de cada quadro. Porém, não existe a altura medida. Você vai medir uma distância, um tamanho, não existe medida negativa, sempre ela será positiva. Então, se der algum valor negativo aqui, a gente diz que ele não convém, tá? Então, você descarta ele e nós vamos utilizar apenas o valor positivo, tá? Então, portanto, a altura dos quadros deve ser igual a 30 centímetros, tá? Pronto, tá aqui. Questão letra A, né? Da número 9, está respondida. Questão B, ela é idêntica à letra A. Olha só,
o enunciado. A figura a seguir representa uma quadra de jogo de futsal no formato de um retângulo. Mesma coisa, retângulo, tá? Com o comprimento de 40 metros e a largura de 20 metros. Então tá aqui, ó. 40 metros é o comprimento dessa quadra e 20... aliás, a quadra aqui, essa menor aqui, ó, tá? Então olha só, tá vendo essa parte de fora aqui, esse pedacinho aqui, ó, mais clarinho aqui, esse rosa mais clarinho aqui, ó, certo? Então, ó, 40 é só essa largura da quadra e 20 é só aqui, ó, certo? A altura dela aqui. Aí ele fala assim, ó, as linhas demarcatórias da quadra, na lateral e no fundo, deverão estar afastadas X metros de qualquer obstáculo. Então, quer dizer, aqui está afastado, então vai ter uma paredinha aqui, ó, que vai estar uma certa distância da quadra, ou seja, a medida é X. Então, aqui, ó, essa distância aqui, ó, vale X e aqui também vale X. Então, todas as distâncias aqui valem X, ou seja, agora essa medida total aqui, que é o que ele vai pedir, quer ver, ó, ele vai falar aqui, ó, X metros de distância de qualquer obstáculo, né? Que é tem uma rede de proteção bem aqui, ó. Uma rede de proteção aqui, afastado aqui. Sabendo que a área total, que inclui a área da quadra de jogos mais a área de espaçamento, né? É igual a 1.056 metros quadrados, tá? Qual deverá ser a medida da distância X? Então, olha só. Aqui, ó, temos, ó, a área da quadra aqui, só que ele me deu a área total aqui, ó, de tudo isso aqui, ó. Então tem que considerar toda essa medida, eu tenho que considerar tanto a medida de 40 mais x aqui, e a altura aqui eu vou considerar o 20 aqui, né, aqui da quadra, mais x e mais x de cá. Então vamos lá. Qual é o comprimento dessa quadra? X mais 40 mais x, ou seja, 40 mais 2x. Qual é a nossa largura aqui da quadra? Vai ser o quê? 20 mais x aqui e mais x aqui, ou seja, 20 mais 2x. Nós temos a área desse espaço total aqui, considerando esse espaçamento aqui. Ele me deu essa área total, 1.056 metros quadrados. Vamos realizar o mesmo procedimento. Olha só, a altura da nossa quadra é 20 mais x, ou seja, 20 mais 2x. A largura é o quê? 40 mais x e mais x, ou seja, 40 mais 2x, porque x mais x é 2x. E a área total vai ser de 1.056 centímetros quadrados. Mesmo procedimento, olha só, a área é igual a base vezes a altura, a área é igual a 1.056, a base é 40 mais 2x vezes a altura, que é 20 mais 2x. Vou fazer aquela multiplicação, ó, vou fazer um chuveirinho aqui, ó, 40 multiplica os dois, depois o 2x multiplica os dois também, olha só, 40 vezes 20, 800, 40 vezes 2x vai dar mais 80x, 2x vezes 20 vai dar 40x, e 2x vezes 2x vai dar 4x ao quadrado, certo? Se 1050 é igual a tudo isso aqui, quer dizer que tudo isso aqui é igual a 1056, né? É verdade. Aí eu vou pegar o 1056 e passar para cá e ele vai ficar negativo. Então ficou, ó, eu vou pegar sempre o que tem x ao quadrado e colocar primeiro, tá? Então vai ficar assim, ó. 4x ao quadrado, por quê? Porque ele é o a, tá? Depois, ó, 80x mais 40x, vai dar quanto? 120x. E por último, 800, né? 800 aqui, menos 1056, tá? Então, olha só, 4x ao quadrado tá aqui, depois 80x mais 40x vai dar 120x. E 800 menos 1056 igual a zero, tá? Aí eu vou subtrair aqui, ó, 800 menos 1056 vai dar 256 negativo, tá bom? Então, ficou assim minha equação, ó, do segundo grau, tá? A gente chama isso aqui de equação do segundo grau, porque tem um x elevado a 2, tá bom? Ó, 4x elevado a 2 mais 120x menos 256 igual a zero, tá? Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 120 e aqui eu tenho 256, tá? Se você quiser, você pode dividir toda essa sua expressão aqui por 4, porque, ó, 4x ao quadrado dividido por 4 vira somente x ao quadrado. 120x dividido por 4 vai dar 30x. E 256 dividido por 4 vai dar 164, né? Considerando o sinal de menos aqui. Se você fizer isso, sua expressão vai ficar mais simples. Mas se você quiser resolver ela desse ponto aqui, você pode. Você vai trabalhar com números maiores, porém o resultado vai dar o mesmo, tá bom? Eu simplifiquei ela, dividi todo mundo por 4. Você não muda o resultado, tá bom? Agora vamos aplicar a fórmula de Bhaskara, tá? Porque é uma equação do segundo grau, porque temos x elevado a 2. Então nós vamos encontrar dois valores para x, tá? Vamos lá, ó. Fórmula do delta aqui, ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O b é quem? É 30, é o termo que multiplica o x. Tá aqui. Menos 4 vezes o a. Quem é o a? É o termo que multiplica o x ao quadrado aqui, ó. É 1. E quem é o c? Menos 64. Então ficou assim, ó. 30 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 64. Então, ó, 30 ao quadrado é 900.
Menos 4 vezes 1 vai dar menos 4, vezes menos 64 vai dar mais 256. Então, 900 mais 256 vai dar 1.156, é o delta. Agora vamos para a forma de Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Quem é o b? É 30 aqui, ó, então vai ficar menos 30, tá? Mais ou menos raiz quadrada de 1.156, que é o nosso delta, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então ficou, ó, raiz quadrada de 1.156 é 34, então ficou menos 30 mais ou menos 34 dividido por 2, tá? Então, meu x1, eu vou resolver isso aqui utilizando mais, e o meu x8 eu vou resolver isso aqui também utilizando menos. Olha só, menos 30 mais 34 vai dar 4, dividido por 2 aqui vai dar 2. Então, o nosso x1 vale 2. Agora, menos 20 e menos 34 vai dar menos 54, na verdade, deixa eu ver, 30, isso, menos 54. Menos 54. Menos 54 dividido por 2, opa, tá outro resultado aqui, né? Aliás, é 30 aqui, né? Aqui depois 20, mas na verdade é 30, então tá certo lá. Aqui, ó, 30, isso, ó. Menos 30, menos 34, vai dar quanto? Menos 64 dividido por 2 vai dar menos 32. Da mesma forma, como eu estou calculando o valor de x, que é uma distância, não existe distância negativa, tá? Então, o negativo aqui, a gente disse que não convém. Portanto, nosso resultado é 2. Ou seja, a medida da distância x é igual a 2, tá? Então, a medida aqui, ó, vale 2, tá? Ó, 2 metros aqui é o nosso espaçamento, ó, 2 metros aqui de distância aqui todos os 4 lados aí da nossa quadra. Certinho? Então, questão número 9 está respondida. Número 10. Qual é a expressão que permite calcular a quantidade de quadrados que, vamos chamar a quantidade de quadrados de Q, de letra Q, tá? Q de quantidade de quadrados. Nas figuras dessa sequência, de acordo com sua posição P. Então, olha só, posição aqui nós vamos chamar de P, tá? Então, ó, quantidade de quadrados vamos chamar de Q e a posição, né, vamos chamar de P, ou seja, ó, figura 1, nós estamos aqui na posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, né? Então, a posição indica o quê? Aonde está a nossa figura? Figura 1, posição 1, figura 2, posição 2, figura 3, posição 3, figura 4, posição 4. Agora, o que representa a quantidade de quadrado? Por exemplo, ó, na figura 1 nós temos a quantidade de quadrado igual a 5, né? Está na posição 1. Nessa figura aqui, nós temos a quantidade de quadrados igual a 9, tá? Posição 2. E assim vai, né? Aqui nós temos a quantidade de quadrados, né, na posição 3, e aqui nós temos a quantidade de quadrados na posição 4. E isso vai aumentando, tá? Olha só. Aqui ele fala para a gente escrever uma expressão que representa, né, essa quantidade de quadrados, certo? Ou seja, nós vamos ter que utilizar a letra Q e a letra P, tá? Olha só. Quando estou na posição 1, ou seja, quando P é igual a 1, né, o Q vale 5. Né? A quantidade de quadrados é igual a 5. Então, ó, quando P é igual a 1, a quantidade de quadrados é assim, tá vendo? Quando a posição é 1, a quantidade de quadrados é 5. Então, olha só, se eu pegar o número 4 e multiplicar pela posição dele e somar o número 1, né, eu vou encontrar quem? A quantidade Q. Tá vendo? Vamos lá, posição 2. Posição 2. Na posição 2, a quantidade de quadrados é igual a 9. Então, se eu pegar, ó, 4, multiplicar pela posição 2 e somar também o número 1, eu vou encontrar o quê? A quantidade 9, tá? 4 vezes a posição 2 vai dar 8, mais o número 1 vai dar 9. Olha só, aqui nesse quadrado aqui eu tenho 13 quadradinhos. Então a posição é 3. Olha só, se eu pegar o número 4 e multiplicar pela posição 3, vai dar 12. Mais o número 1 vai dar quanto? 13 quadradinhos. Aqui eu tenho 17 quadradinhos. Mesma coisa, ó. Se eu pegar o número 4, multiplicar pela posição 4, vai dar 16. E somar o número 1 vai dar quanto? Vai dar a quantidade 17. Ou seja, eu acabo de encontrar uma fórmula, né, que você pode encontrar a quantidade de quadradinhos aqui. Porque, olha só, a minha fórmula vai ser assim, ó, eu vou calcular o Q, que é a quantidade de quadradinhos. Aí eu vou pegar 4, multiplicar por P, que é a posição, e somar o número 1. Essa fórmula aqui, ela serve para calcular os quadradinhos. Por exemplo, olha só, eu vou calcular a quantidade de quadradinhos aqui. Qual que é a posição? 1, então fica assim, ó, 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Aqui, posição 2, 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Então aqui nós temos 9 quadradinhos. Aqui, posição 3, ó, 4 vezes 3 vai dar 12, mais 1, 13, quer dizer, aqui eu tenho 13 quadradinhos, tá? Posição 4, 4 vezes 4, 16, mais 1, 17. E eu poderia encontrar até o próximo aqui, ó, na sequência, posição 5, seria o quê? 4 vezes 5 é 20, mais 1, 20, ou seja, o próximo aqui, ó, figura 5, seria 21 quadradinhos, tá bom? Vamos lá, letra B. Mesmo esquema aqui, só que agora eu tenho o quê? Pontinhos, né? Em vez de quadradinho, tem pontinhos. Olha só, as figuras mostradas a seguir estão organizadas dentro de um padrão que se repete. Mantendo essa disposição,
qual é a expressão algébrica que representa a quantidade de pontos Q? Então, eu tenho aqui a quantidade de pontos, novamente, é o Q maiúsculo, tá? Quantidade de pontos, em função da ordem N, ou seja, números, né, de pontinhos, tá? Na verdade, o N aqui, no caso, seria a nossa posição, né? Mesma coisa lá, posição 1, N1, posição 2, N2, posição 3, N3, posição 4, N4 e posição 5, N5. Ou seja, na posição 1, N1, eu tenho 2 quadradinhos, a quantidade Q é 2. Na posição 2, a quantidade Q é 5. Na posição 3, a quantidade Q vai ser 10. Na posição 4, vai aumentando até chegar na posição 5. Então, da mesma forma, eu vou descobrir uma fórmula que calcula isso aí. Olha só. Na posição 1, a quantidade vai ser o quê? Ó, 1 ao quadrado mais 1. Tá? 1 ao quadrado mais 1. Por quê? Porque se eu pegar o número na posição dele aqui, 1, e elevar ao quadrado e somar 1, vai dar 2. Ou seja, deu 2 aqui, o quê? O próximo aqui, mesma coisa. Ó, a posição não é 2, eu vou fazer a mesma coisa. 2 ao quadrado e somar mais 1. 2 ao quadrado é 4, mais 1, 5. Aqui, nesse aqui, eu vou fazer o quê? 3. 3 ao quadrado é 9, mais 1, 10. Ou seja, aqui eu tenho 10 pontinhos. Aqui, a posição é 4, então vai ficar 4 ao quadrado mais 1. 4 ao quadrado é 16, mais 1 é 17, ou seja, aqui eu tenho 17. Eu tenho 17 pontinhos. E o outro aqui, ó, o último, posição é 5, então vai ficar 5 ao quadrado mais 1. 5 ao quadrado é 25, mais 1, 26. Pronto, a minha fórmula é essa, ó, Q, que é a quantidade de pontinhos, é igual a N, que representa a posição ao quadrado mais 1. Então, com essa fórmula aqui, eu calculo, encontro todos esses resultados aqui. Letra C, o mesmo procedimento. Vamos descobrir uma fórmula, tá? Para encontrar isso aqui. Olha só, aqui eu tenho, ó, na figura a seguir, temos uma sequência de figuras formadas por pentágonos, tá? Pentágono é uma figura, né, plana que tem 5 lados. Seguindo o mesmo padrão, qual é a expressão que relaciona a quantidade de segmentos Q, né, quantidade de segmentos aqui, ou seja, de um vértice até o outro é um segmento, tá? Para construir N pentágonos, ou seja, uma quantidade qualquer de pentágonos, tá bom? Então, olha só, nesse primeiro aqui, eu usei, ó, 5 segmentos e construí um pentágono. Aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, né? Aqui eu tenho 5, 6, 7, eu tenho os 9 segmentos aqui que construiu, né, 2 pentágonos. Aqui eu tenho, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então eu tenho na posição 3 aqui, ó, eu tenho 3 pentágonos, né? Mas eu utilizei 13 segmentos, tá? Olha só, no N igual a 1 eu tenho, ó, Q é igual a 1 vezes 5 segmentos aqui, menos 0, tá? Então, olha só, 1 vezes 5 menos 0 é igual a 5, tá? Então, olha só, 1, tá? Olha só, eu tenho, ó, 1 que multiplica 5 menos a posição dele, né? Considerando aqui a posição, né? 0. Depois, aqui eu vou aumentando, ó, 0, 1, 2, 3, tá vendo? Eu vou fazer a mesma coisa, ó, 2 vezes 5, que é a quantidade de segmento de um quadrado aqui, menos 1, vai dar quanto? 9. 2 vezes 5, 10, menos 1, 9. Aqui, 3, que é a posição aqui, ó, 3 vezes 5, menos 2, vai dar quanto? 13 segmentos aqui, ó. E assim por diante. Qual seria o próximo? 4 vezes 5, menos 3, seria o próximo aqui, né? Então, com essa fórmula, eu consigo fazer o quê? Encontrar a quantidade, né, de segmentos aqui que formam um pentágono, quantos segmentos que formam 2 pentágonos e quantos segmentos, né, quantas retinhas assim formam 3 pentágonos. Tá aqui, ó, quantidade de segmentos é o que? 5 que multiplica N menos o próprio N mais 1, tá? Então tá aqui a nossa fórmula, que é igual a 4N mais 1. Vai formando a quantidade de pentágonos aqui. Da mesma forma que eu tenho, ó, segmentos que formam o quê? Quadrado, ó. Aqui eu tenho, forma um quadrado, eu tenho 4 segmentos que formam um quadrado, aqui eu tenho, ó, 7 segmentos que formam 2 quadrados, aqui eu tenho, ó, 4, 5, 6, 7, 10 segmentos que formam 3 quadrados, né? Aqui da mesma forma, eu vou criar uma fórmula, olha só. Se eu pegar o número 1 e multiplicar por 4, menos 0, vai dar quanto? 4. Aqui, 2 vezes 4, menos 1, dá 7. 3 vezes 4, menos 2, dá quanto? 10, tá vendo? Então aqui eu tenho, ó, a quantidade certinha, tá? Aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 7 e aqui eu tenho 4, tá? Então eu vou encontrando através da fórmula como? 4 vezes N menos N mais 1. Semelhante a essa daqui, ó, 5, aliás, aqui, ó, aqui na verdade é 4 N mais 1, porque aqui, ó, 5N menos N mais 1, né? Ou seja, 5N menos N vai dar 4N, ou seja, 4N mais 1 é a minha fórmula. Aqui eu tenho o que, ó? 3N mais 1, tá? 3N mais 1, eu tenho essa fórmula que encontra quantidade de retas aqui, ó, que forma a quantidade de quadrados, beleza? Questão 11, o triângulo ABC, aqui, ó, o triângulo, ó, ABC, esse triângulo todo completo aqui, a seguir,
É equilátero. O que quer dizer um triângulo equilátero? Tem as medidas dos lados iguais, tá? E tem as medidas dos lados iguais assim. Quer dizer, isso aqui é um triângulo equilátero, ou seja, esse lado mede 5, esse lado mede 5, esse lado mede 5, porque ele falou que os lados dele medem 5 centímetros, tá? Aí fala aqui, ó, determine as medidas x, y e z. Primeiro, quando você tem um triângulo equilátero, os três ângulos dele vai ter a mesma medida. E sabendo que se você somar os três ângulos de qualquer triângulo, sempre será igual a 180 graus, tá? A soma dos três ângulos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Como esse triângulo aqui ele é equilátero, significa que os três ângulos terão a mesma medida. Se os três ângulos somados é igual a 180 graus, então, se eu pegar 180 e dividir por 3 aqui, quer dizer que os três ângulos aqui vai dar igual a 60 graus, tá? Então, ele quer saber o quê? A medida de x, y e z. Então, a medida do x aqui eu já encontrei. Ó, 180 dividido por 3 é igual a 60 graus. Tá? Segundo, olha só. O y aqui. Quem é o y? Ó, o y, tá vendo que é a metade? Ó, eu peguei esse ponto aqui, ó, e tracejei bem no ponto certinho aqui, até no meio aqui, eu marquei o ponto médio aqui e peguei o vértice lá e liguei aqui embaixo. Quer dizer, eu dividi na metade isso aqui, ó. Eu dividi na metade, tá? Então aqui eu tenho a metade. Você já entende que dá 30 graus. Mas olha só, como aqui nós descobrimos que tem 60 graus, e aqui, no caso, formou um ângulo reto de 90 graus, ó, 90 mais 30 aqui, ó, dá quanto? 90 mais 60 aqui, na verdade. 90 mais 60 aqui. Vai dar quanto? Vai dar 150. Então, para interar os 180 graus, porque esse triângulo menor aqui também forma 180 graus, os três ângulos dele. Então, se aqui 90 mais 60 dá 150 graus, quer dizer que aqui só pode ter 30 graus. Ou então aqui, ó, essa ideia aqui, ó, você marcou o vértice aqui, ligou lá embaixo, formou 90 graus, você dividiu o ângulo bem no meio certinho. Tá bom? Então, o Y vale 30 graus. E o Z? O Z tá aqui, essa medida aqui, ó. Se essa medida toda aqui vale 5, e eu marquei o ponto médio aqui, eu quero saber essa distância aqui é metade, quer dizer que é metade de 5, tá? Então, portanto, o Z é igual a 5 dividido por 2, né, que é metade de 5. Portanto, o Z é igual a 2,5 centímetros. Beleza? Vamos lá, próxima, questão 12. Considere o relógio a seguir. Olha só. Responda, letra A. Qual será o menor ângulo entre os ponteiros desse relógio depois de decorridas 3 horas? Então, olha só, eu tenho esse ponto aqui no 12, aí vai andar, né, 3, ou seja, ele vai andar aqui, ó, 1, 2, 3 horas. Quer dizer, eu vou ter um ponteiro aqui no 12 e o outro aqui vai estar nas 3 horas, tá? Então, 3 horas é exata. Um ponteiro está no 12 e um ponteiro está no 3. Ou seja, eu quero saber quantos graus que tem essa medida aqui, ó. Então, aqui vai formar um ângulo aqui, ó. Daqui até aqui forma um ângulo aqui, ó. Agora, como que eu descubro isso? Primeiro, ó, olha só a ideia que eu vou passar para você. Uma volta completa no relógio é 360 graus. Concorda? Então, como aqui tem 12, ó, que tem 1, 2, da volta completa, então esse 360 graus vai ser dividido por 12 pedaços. Então aqui eu tenho um pedaço de 360. Então eu vou pegar o 360 dividido por 12, vai dar quanto? Ó, 360 dividido por 12 vai dar 30 graus. Quer dizer, ó, do 12 até 1 é 30 graus, do 1 ao 2, 30 graus, do 2 ao 3, 30 graus. Então, cada hora dessa aqui representa 30 graus, certinho? Então, ele quer saber do 12 até o 3 aqui, ou seja, o ponteiro está às 3 horas. Então, o ponteiro está no 12 e no 3. Então, tem, ó, 1, 2, 3, ou seja, 30 vezes 3 quer dizer que às 3 horas, né, o ponteiro no 12 e no 3 marca exatamente 90 graus, tá? A abertura aqui, ó, dos dois ponteiros vai ser 90 graus. Letra B. Qual será o maior ângulo entre os ponteiros deste relógio, tá? E detalhe, ó, quando fala em maior e menor ângulo, é assim, ó, o ponteiro aqui, ó, 12 e 3, tá vendo? Ele tem um ângulo aqui, ó, menor, ou então eu posso pegar por fora aqui, ó, vai ser um ângulo maior, né, entre os dois ponteiros. Porque na letra B ele fala do ângulo maior, ó. Qual será o maior ângulo entre os ponteiros deste relógio depois de 5 horas? Quer dizer, o ponteiro tá aqui, ó, no 12 e no 5, tá vendo? Então no 12. Aqui eu tenho um ângulo menor e por cá eu tenho um ângulo maior. Quer dizer, do 5 até o 12 eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tem 7 horas aqui, ó. Então, como eu sei que 1 hora é 30 graus, basta eu pegar, ó, 30 graus e multiplicar por 7. Ou seja, é exatamente 210 graus. Olha só, decorrido 5 horas, o maior ângulo formado pelos ponteiros do relógio mede 30 graus vezes 7. Ou seja, 7 horas aqui, não é? O maior ângulo. Letra C. Qual será o menor ângulo entre os ponteiros deste relógio depois de decorridas 10 horas? Quer dizer, o ponteiro vai estar no 10 e no 12. Ele quer saber o menor ângulo. Então vai ser o quê? Do 10 até o 12, ou seja, 30 vezes 2, né? Aqui, ó, 30 vezes 2, 60 graus. Então o ponteiro no 10 e no 12 representa 60 graus. E letra D, né?
Última questão da número 12. Qual será o maior ângulo entre os ponteiros deste relógio depois de decorrida 1 hora, tá? Então o ponteiro vai estar onde? No 12 e no 1, ou seja, apenas 1 hora, quer dizer, 1 hora representa 30 graus. Então na letra D, nossa resposta é o quê? Aliás, ele quer o maior ângulo, né? Então eu vou ter que vir por fora, ó. Só que é 1, né? E por fora aqui, que é o maior ângulo, eu tenho 11 horas, né? Então vai ser 30 vezes 11, ou seja, 330 graus. Beleza? Número 13. Fábio e Rita partiram da casa dela com destino à escola. Ele foi direto à casa, ou seja, ele foi direto de casa para a escola. E ela passou pelo supermercado. Então, olha só, o Fábio, né, saiu de casa, tá aqui a casa, tá vendo? Casa, né, aqui tá a escola e aqui tá o supermercado. Então, ó, o Fábio saiu da casa dele, né, e foi direto para a escola. E a Rita, ela passou primeiro pelo supermercado, que é aqui, e depois do supermercado que ela foi para a escola, tá? Então foi esse o trajeto. Da casa, né, até a escola, eu não sei a distância, mas eu sei a distância da escola até o supermercado é 300 e do supermercado até a escola 400 metros, tá? A pergunta é, de acordo com os dados, e outra coisa, aqui ó, é um ângulo de 90 graus, aqui formou um triângulo, ó. Quando um triângulo tem um ângulo de 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. Olha só, de acordo com os dados apresentados, a distância percorrida por Rita foi maior que a percorrida por Fábio. Em quantos metros? Quer dizer, a distância que Rita percorreu foi maior que a do Fábio. Bom, Rita percorreu 300 mais 400, quer dizer, Rita percorreu 700 metros. Agora, quanto que Fábio percorreu? Não sei, vou ter que calcular a distância de Fábio e fazer a subtração, porque aqui está querendo saber quantos metros que Rita andou a mais do que Fábio. Olha só, isso aqui a gente vai usar um cálculo chamado Teorema de Pitágoras. O que seria o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras é quando você tem um triângulo retângulo, tá? Se você pegar essa medida aqui, ó, inclinada, o 90 graus está apontando para ela. Essa medida inclinada aqui, ela é chamada de hipotenusa do triângulo retângulo. Então, a hipotenusa elevada ao quadrado é a mesma coisa você pegar essa medida aqui e essa medida aqui também ao quadrado, tá? Então, essa medida aqui é chamada de hipotenusa, o ângulo de 90 graus aponta para ela. E essas duas medidas que se encontram no 90 graus são chamadas de cateto, tá? Então, cateto e aqui hipotenusa, tá bom? Para você diferenciar, porque esses dois aqui, ó, por que eles têm o mesmo nome? Porque eu vou pegar os dois e levar ao quadrado, né? Vai dar igual a esse aqui sozinho elevado ao quadrado, tá bom? Vamos lá. Então a fórmula é essa daqui, ó. X ao quadrado, que é essa medida aqui, é igual a essa daqui ao quadrado mais essa outra aqui ao quadrado. Ou seja, essa medida aqui que eu desconheci, ela eu vou chamar de x, é a nossa hipotenusa, tá? Vai ficar assim, ó. X ao quadrado é igual a 300 ao quadrado mais 400 ao quadrado. Vamos resolver agora, ó. 300 ao quadrado é 90 mil. E 400 ao quadrado é 160 mil. Agora eu somo 90 mil mais 160 mil é 250 mil. Tá? Então, x ao quadrado é igual a 250 mil, né? Ou seja, agora eu posso resolver, sabe como? Pega esse 2 aqui e joga ele para cá. Vai virar o quê? Vai virar raiz, tá? Então, vai ficar x igual a raiz quadrada de 250 mil, tá bom? E como foi raiz quadrada, né? Virou uma raiz quadrada. A raiz quadrada, ela me dá dois resultados, um positivo e um negativo, tá? Então, raiz quadrada de 25 mil é 500, tá? Por quê? Porque 500 vezes 500 é 250 mil, tá? Então, eu tenho um valor positivo e um valor negativo. Como eu estou calculando a distância, eu desprezo o valor negativo. Vou considerar só o valor positivo aqui, ó. Tá bom? Então, a distância é o quê? 500. Dessa distância aqui mede 500. Tá bom? Portanto, a distância percorrida por Fábio foi 500 metros. A distância percorrida por Rita foi 300 mais 400, 700. Então, quanto que Rita andou a mais que Fábio? 700 menos 500, 200 metros a mais. Ou seja, Rita andou 200 metros a mais do que Fábio. Tá bom? Questão 14. O gráfico a seguir mostra as despesas na produção de certo produto nos 5 primeiros meses do ano. Então tá aqui, ó. Janeiro, né, a fevereiro, ó, a produção, ó, em mês, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Então a produção tava de 100 foi para 300, né? Então de janeiro para fevereiro teve um aumento de 200, né? Depois de fevereiro para março foi de 300 para 400, o aumento foi de 100. De março para abril foi de 400 para 700, quer dizer, o aumento foi de 300, tá? E de abril para maio foi de 700 para 800, ou seja, o aumento que foi 100. Então, olha só, daqui para cá, de janeiro para fevereiro, o aumento foi de 200. De fevereiro para março, o aumento foi de 100. De março para abril, o aumento foi de 300. E de abril para maio, o aumento foi de 100. Agora, vamos responder, ó. Primeiro aqui, ó. O maior aumento nas despesas de produção foi entre o mês de abril, né,
Entre março e abril, o valor foi de 300, vamos ver? De março e abril foi maior? Foi. E foi de aumento de 300? Sim, então, verdadeiro. Segundo, não houve aumento nas despesas de produção no período entre abril e maio. Houve. Abril e maio, houve aumento? Houve. Era 700, foi para 800. Então, falso. Houve aumento, sim. Foi pequeno, de 100, mas houve aumento. Próximo. O período entre março e abril é o de menor aumento nas despesas... Aliás, isso. O período entre março e abril é o de menor aumento nas despesas de produção no valor de 200. De mês de... Cadê? Março e abril. O de março e abril não foi o menor, foi o maior aumento. Então é falso. E outra coisa, não foi 200, foi 300, tá? Então foi o menor. Então já é falso, né? Próximo. O aumento nas despesas de produção foi o mesmo nos períodos de fevereiro, março e abril e maio, no valor de 100. Vamos ver? Vamos lá. Fevereiro, março foi 100 e abril e maio também foi 100. Então os dois foram menor e os dois foram igual a 100? Sim, portanto, verdadeiro. Último, ocorreu uma queda nas despesas de produção deste produto no período do mês de janeiro até o mês de maio. Houve uma queda? Não, teve só aumento. Então não houve queda, houve só aumento. Tá bom? Então, falsa, tá? Última questão, número 15. A diretora mediu a altura de todos os estudantes de uma escola e organizou os dados da tabela a seguir. Então tá aqui, ó. De altura de 1,45 a 1,50, nesse intervalo aqui, tivemos 15, né, alunos. De 1,50 a 1,55 nós tivemos 38 alunos. De 1,55 a 1,60 tivemos 85 alunos. De 160, de 1,60 a 1,65 nós tivemos 73 alunos. De 1,65 a 1,70 tivemos 143 alunos. De 1,70 a 1,75 tivemos 190 alunos. De 1,75 a 1,80 tivemos 98 alunos. De 1,80 a 1,85 tivemos 62 alunos. De 1,85 a 1,90 tivemos 27 alunos. E de 1,90 a 1,95 tivemos 18 alunos, tá? Quando nós temos informações assim, separadas, né, por um intervalo, a gente diz que essas informações estão agrupadas em classes, tá? Então, de 1,45 a 1,50 é uma classe, de 1,50 a 1,55 é outra classe. Então, ela está agrupada em classe, tá? Em intervalos. Se você quiser substituir por outra palavra, você pode dizer que elas estão separadas em intervalos, tá? Então, aqui fala, construa um histograma que represente a distribuição das alturas dos estudantes dessa escola. Aí você se pergunta, afinal de contas, o que é histograma? Vamos lá, vamos entender o que é histograma? Olha só. Histograma é um gráfico formado por retângulos, tá? É o gráfico assim, ó, retângulo, tá vendo, ó? Retângulos, tá vendo, ó? Retângulo, olha o tanto de retângulo. Então, olha só. Um histograma é um gráfico formado por retângulos justapostos. O que quer dizer justapostos? Eles estão colados um no outro aqui, ó. Tá? Pregado um no outro. Cujas medidas das barras são as amplitudes das classes e as alturas são proporcionais à frequência, né, absoluta ou relativa das classes, tá? Então, olha só, aqui, galera, ó, a base dele aqui é o tamanho da nossa classe. Olha só, nossa classe foi, olha só, de 1,45 a 1,50. Depois, de 1,50 a 1,55. Tá vendo que ele tá andando de 0,5 a 0,5? Olha só, 1,45 a 1,50. Andou quanto? 0,05. Depois, 1,50 a 1,55. 1,55 a 1,60. 1,60 a 1,65. Tá andando de 0,05, né? Então, olha só. Então, a base do nosso retângulo é a nossa classe. Tá vendo aqui? Nossa classe, ó, 1,45 a 1,50, 1,50 a 1,55, 1,55 a 1,60, tá vendo? Então são as nossas classes, o intervalo da nossa classe aqui, ó, tá? Intervalo da nossa classe. Agora, aqui eu tenho que manter um padrão aqui, ó, escolher um padrão, porque olha só, 15, 38, 85, 73, tá vendo? Então eu vou fazer assim, ó, olha só. Por quê? Porque eu vou manter uma distribuição aqui, ó, eu vou ter que marcar a altura aqui, que ele falou aqui, ó, olha só. A altura é a frequência. O que é a frequência? Olha só, de 1,45 a 1,50, qual que é a frequência? Ocorreu 15 vezes. Então, a frequência é a quanto que ocorreu. Então, aqui, ó, aqui ocorreu 15 alunos, que é essa altura, esse intervalo de altura. Nesse intervalo de altura tivemos 38 alunos. Nesse intervalo de altura aqui tivemos 85 alunos e assim por diante. Então, a frequência é o tanto que ocorreu. Então, olha só, nesse intervalo aqui, a altura de 1,45 a 1,50, tivemos uma frequência de 15 alunos. Nesse intervalo aqui, ó, tivemos uma frequência de 38 alunos. Nesse intervalo aqui, né, de 1,55 a 1,60, tivemos um intervalo de 85 alunos. Tá vendo que as quantidades estão... A quantidade está o quê? Não tá... um padrão. Não tá um padrão. E aqui no meu gráfico, aqui embaixo, eu já mantive o padrão das classes. Ó, 1,45
a 1,50, 1,50, 1,55, tá vendo? Então as larguras vão ser as mesmas. Agora eu preciso marcar risquinhos padronizados. Olha só, os meus risquinhos eu vou marcar de 20 em 20, ó. De 20 em 20, ó. 20, 40, 50, 60, 80, tá vendo? 100. Agora, a altura eu vou marcar a frequência. Por exemplo, ó, a primeira classe aqui foi 15, não é? Como aqui marcou 20, eu vou levantar ela até um pouco antes do 20, não vai chegar no 20, tá? O próximo aqui, ó, que é o 55, que essa parte aqui, ó, tá aqui embaixo aqui, ó. Tá? Olha só, foi de 38, não é? Então, 38, eu vou ter que marcar ele aqui, ó, até a altura de um pouquinho menos que 40. E assim vai por diante. Olha só o próximo. Ó, esse aqui, ó, 85, 73. Ó, vamos lá. Então, olha só, 85, ó. 85 ele vai passar um pouco de 80 e o 73 vai ficar um pouco abaixo de 70. Olha só, os dois próximos aqui, ó. 143 e 190. Vamos lá, ó. Então, esse aqui, ó. 143, ó, aqui tem 140, não, ele vai um pouquinho acima do 140, porque é 143, e o outro foi 190, né? 190. Então vai estar exatamente aonde, ó? 180 que é 200, né? Então vai estar exatamente na metade aqui, ó, 190, tá? Qual que é o próximo aqui, ó? 98 e 62. Olha só, 98, tá vendo? Aqui, ó, 100, tá vendo, ó? Um pouquinho antes do 100. E o outro é o quê? Já esqueci. É 62, né? Então, olha só, aqui eu tenho, ó, 60. Então, vai ficar um pouquinho, um risquinho acima, um pouquinho acima do 60, tá? Porque marcou 62. É um intervalo do 180 aos 1,80 a 1,85, tá vendo? Então, tá aqui, ó, as classes, ó, né? E a frequência dela. E por último, 27 e 18. Então, ó, do 1,85 ao 1,90 eu tenho a frequência 27. Olha só, do 1,85 ao 90 eu tenho a frequência 27. Aqui é o 20, tá vendo? Então, ele passar um pouco do 20, vai até o 27. Quase chegando à metade. E por último aqui, a frequência, a classe de 1,90 ao 95 eu tenho 18, tá vendo? Então aqui, ó, de 1,90 ao 95 eu tenho 18, ou seja, um pouquinho antes de chegar do 20, tá? Então, portanto, isso daqui é um histograma, tá? Onde a base dos retângulos é a nossa classe, tá? Um intervalo. E aqui eu vou marcar risquinhos, que vai representar o quê? Valores fixos da frequência. Só que a frequência eu vou colocar essa quantidade que apareceu aqui, ó. Tá vendo? Ó, 15, a próxima é 38, né? 38, depois tá aqui, ó, 85, 73, tá vendo? Então eu vou marcar as alturas aqui, mas eu vou manter esse padrão aqui, ó, para eu ter uma base de onde vai ficar o nosso retângulo, vai subir. Que tanto o nosso retângulo vai subir? Sempre essas quantidades aqui, ó. Ou seja, o 15 vai ser dentro dessa classe aqui, 1,45 ao 50, tá vendo aqui, ó? O 15 foi na classe de 1,45 ao 50. Depois, o 38 foi na classe de 1,50 a 1,55, tá vendo? Ó, 38, ó, vendo? Ó, quase chegou no 40, na classe de 1,50 até 1,55. Ou seja, vou fazer isso tudo para todas as minhas classes aqui. Eu vou criar o quê? Um histograma dessa tabela aqui, certo? Então, isso é histograma, tá? Então, tá aqui a definição de histograma. Eu tenho as classes aqui e tenho as frequências de cada classe. Beleza, galera? Então, finalizamos a nossa correção, tá? Da parte 2 do simulado, né? Simulado 2. Certinho, pessoal? Então, fico por aqui e fui!